Olá, meu nome é Mauro César, estou aqui para ministrar esse curso que é o Treinamento Básico Operacional, que faz parte dos cursos livres da FAMETRO. Nessa primeira parte, nós temos, só para explicar melhor, nós temos essa parte da introdução, os objetivos, a leitura de componentes de eletrônicos básicos, a eletricidade eletrostática, né, que é o ESD. Nós vamos falar também sobre o EPI, que são os equipamentos de proteção individual. Temos também uma parte sobre as instruções de trabalho, né, o checklist, os processos de montagem. Também inserimos nesse treinamento uma parte do curso sobre os 5S, o relacionamento interpessoal, material para soldagem de manual de componentes, como soldar componentes eletrônicos e as técnicas de soldagem em placas de circuito impresso. Bem, a nossa introdução, nós temos que entender que com os avanços tecnológicos e a competitividade do mundo moderno, que acaba exigindo cada vez mais dos trabalhadores que eles estejam bem mais atualizados, né? E essa constante, o conhecimento e desenvolvimento em relação às habilidades ao longo de toda a nossa vida profissional, a expressão treinamento ou treino, né, se refere à aquisição de conhecimentos, habilidades e competências, e trazendo com isso o resultado da formação profissional, do ensino das habilidades práticas, né, relacionadas às competências úteis específicas. Bem, o objetivo desse módulo da série TBO, nós temos o treinamento nas áreas de leitura de componentes, os eletrônicos básicos, o ESD, que é a eletricidade eletrostática, EPI, sobre os EPI, sobre os processos de montagem, 5S, relacionamento interpessoal, a soldagem de componentes. É uma preparação, nós temos que deixar bem claro para todos, que é uma preparação, né, para se trabalhar nas profissões que exigem esse conhecimento. Esse treinamento ele é obrigatório, é um item obrigatório para as pessoas que desejam trabalhar em empresas do Distrito Industrial de Manaus. Bem, a leitura de componentes, né, de eletrônicos básicos, os componentes eletrônicos, nós podemos dizer que eles são divididos em duas classes, os passivos e os ativos. Os componentes passivos, eles não aumentam a intensidade de uma corrente ou tensão. Eles têm como característica interagir com a energia do circuito, dissipando-se em outras formas, como por exemplo o calor. E aí nós temos um exemplo dos componentes passivos, né, que nós podemos citar, que são os resistores, os capacitores, os indutores, os sensores e antenas. Os componentes ativos, eles são capazes de gerar energia e exercer uma função de controle sobre uma energia adicional de outro componente. Fazem parte desse grupo, que nós podemos dizer dos componentes ativos, né, os diodos, os transistores, os circuitos integrados, dispositivos optoeletrônicos e fontes de energia. Os resistores fixos, que têm uma função de limitar o fluxo de corrente em um circuito, ou seja, dificultando a passagem da corrente elétrica, a unidade de medida da resistência elétrica é o ohm, simbolizado por isso aqui. Os resistores mais comuns são os de carbono, utilizados em aparelhos eletrônicos. São pequenos, com potências, né, de 1/8 de watts a 5 watts, tipicamente. Em um esquema, quando nós vamos ver um esquema eletrônico, para identificarmos o resistor pelo seu símbolo, independente da sua potência, material, tamanho, lembrando que o resistor ele não tem polaridade. E aqui abaixo nós temos duas formas de nós demonstrarmos simbolicamente o resistor, né? Nós temos o símbolo americano, tá? Esse aqui, ou no europeu. Nós colocamos também aqui umas imagens dos resistores aqui. Tá?
Então vejam que nós temos duas formas e importante lembrar que o resistor, ele nesse caso não tem polaridade. Bem, nós temos a tabela de códigos de cores para os resistores, né? Lembrar que a leitura sempre deve iniciar da extremidade que possui, né, mais faixas da esquerda para a direita. Então, nós temos 4 faixas, né? Faixa 1, a faixa 2, a faixa 3, tá? Nós temos o multiplicador e a tolerância. Então, nós temos aqui na parte das cores, preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco. Nessa faixa 1, do preto até o branco, né, nós temos as faixas vai de 0 a 9. Tanto na faixa 1, na faixa 2, como na faixa 3. E é importante lembrar o seguinte, na hora de você fazer a leitura, de identificar qual é a cor correta do resistor. Então nós temos aqui o exemplo de uma leitura, levando-se em conta na tabela anterior, né, onde nós tínhamos um resistor com 4 faixas, né, e as faixas que nós tínhamos lá era a marrom, a verde, amarelo e a prata. E aí para nós fazermos a leitura, né, sempre vendo da esquerda para a direita, nós usamos essa imagem, nós temos lá, na primeira faixa, o marrom, que nós temos o valor, né, 1. Na segunda faixa nós temos o verde, que o valor é 5. E aí como é que nós vamos fazer? Nós pegamos o seguinte, você pega esse valor 1, né, junta com o 5, não é somar, é juntar. Tá? Você junta e você faz essa multiplicação. Nesse caso aqui nós vamos fazer a multiplicação por 100.000. Tá? Quando nós fazemos essa multiplicação aqui, nós vamos chegar a um resultado de 150.000. O que significa isso para nós? Significa o seguinte, né, que esse resistor, onde nós temos marrom, verde, amarelo e prata, o valor dele é de 150.000 ohms. Tá? Ou melhor dizendo, né, 150 k ohms. Depois, no próximo slide, explico melhor como é que nós vamos chegar aos 150 k ohms. Tá? Bem, qual é a faixa dele? A faixa dele é de 10%. Aqui, bem melhor, essa imagem, né, que nós temos aqui vermelho, valendo que é 2. O preto, que é 0, e aí eu junto o 2 com o 0, é 20. O meu multiplicador amarelo aqui, nesse caso, é 10.000. Então, faço essa multiplicação por 10.000. Tá? E aonde nós vamos chegar a 200.000 ohms. Nós temos aqui, nesse multiplicador amarelo, que é vezes 10.000, e aí nós queríamos mostrar essa equação rapidinho aqui. Né? Que seria o seguinte, como nós chegamos a 200.000, cada 1.000 nós temos, ele equivale a 1K. E aí o que vai acontecer? Esses 200.000 vão ficar 200K ohms. O valor da resistência ele sempre vai estar marcado no corpo do componente, tá? Através das cores, né, que aí nós temos que identificar. Bem, os resistores variáveis, nós temos resistores que podem ter sua resistência alternada e por isso eles são usados em ajustes ou controles. E temos dois tipos principais de resistores, né, variáveis, que são os trimpotes e os potenciômetros. Os trimpotes, eles são usados para ajustar a resistência num circuito de uma maneira que semi-permanente, né? Ou seja, os ajustes que não necessitem ser acertados a todo instante,
como um ajuste de calibragem, ganhos e sensibilidade. Isso acontece muito quando você vai no uso de alguns jigs ou então de algumas placas eletrônicas, aonde é necessário você fazer calibragens ou mexer na sensibilidade da placa. O regulador de tensão, que nós podemos dizer que ele é um circuito que recebe uma tensão de corrente contínua na entrada, né? E transforma essa corrente em uma tensão menor e acaba estabilizando na saída. Ele possibilita, né, a linearidade automática da tensão em determinados circuitos e a capacidade de reduzir a tensão do seu pino de entrada para um menor em seu pino de saída. Aqui no Trim-Pot, né, nós temos um esquema eletrônico onde nós podemos identificar melhor o Trim-Pot através do seu símbolo. Lembrando que muitos desses símbolos você vai encontrar na spec, né, de algum esquema eletrônico. Independente do modelo, nós vamos encontrar simbolicamente esse aqui sobre o Trim-Pot. Os potenciômetros. Os potenciômetros, eles são usados como elementos de controle, ou seja, eles podem ser empregados no controle de volume, na velocidade, no brilho, etc. Aqui embaixo nós temos dois modelos, né, e suas estruturas, né. E aqui, do nosso lado esquerdo, nós temos a forma simbólica do potenciômetro. Nós temos como exemplo que uma das aplicações mais populares que nós temos do potenciômetro são no botão rotativo de volume dos rádios das caixinhas de som, né? Os resistores especiais, fotorresistor, também conhecido como LDR, né? É um resistor cuja resistência ela depende muito da intensidade da luz, que acaba incidindo sobre ele, né? No esquema eletrônico, nós podemos identificar o LDR por seu símbolo, independente do tamanho. Aqui ao lado nós temos a forma simbólica do LDR, né? Ele pode ser usado para a construção de um sensor de proximidade, um sensor de luminosidade também, no controle de flash de câmeras, dos alarmes de segurança, o acendimento ou desligamento automático de luzes. Aqui também nós temos a imagem, né, dos resistores especiais. Bem, nós podemos apontar como os pontos principais abordados nessa aula o objetivo desse treinamento, né, que é simplesmente que ajuda bastante a abrir as portas, principalmente para aquelas pessoas que querem trabalhar no polo industrial de Manaus, né? Nós iniciamos com a leitura de componentes eletrônicos básicos, depois demonstramos a tabela de códigos para resistores, que é bem simples, muito fácil de se trabalhar com ela, né? Independentemente, e voltando aqui nessa tabela, não é preciso também que você decore essa tabela, porque é de fácil compreensão, né? De fácil entendimento até. Depois da tabela de códigos para resistores, iniciamos com os resistores variáveis, né? Demonstrando como é que eles funcionam e também como simbolicamente o seu símbolo. Os reguladores de tensão, também nós demonstramos como são os reguladores de tensão. Os Trim-Pots, né? Como é que funcionam os Trim-Pots e também como é o seu esquema. Né? O potenciômetro, também demonstrando como é que funcionam os potenciômetros, quais são os exemplos, também o esquema, tá? E os resistores especiais, mostrando como é que se trabalha com os resistores especiais, o esquema eletrônico de resistores especiais também.
quer dizer, de cada componente, resistores variáveis, dos reguladores de tensão, do trim-pot, do potenciômetro e dos resistores especiais, nós tivemos a preocupação de demonstrar simbolicamente, até para que você possa identificar através de um esquema eletrônico como é que ele funciona. No mais, até a próxima.